Nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar fundos imobiliários bons para investir com bons múltiplos, fazendo essa pesquisa com muita facilidade. Em menos de 5 minutos você vai ter uma lista de bons fundos imobiliários. Olha só, dá uma olhada nessa lista aqui. Essa é uma lista de fundos imobiliários que eu mostrei no último vídeo. Fundos imobiliários que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. No último vídeo também mostrei uma segunda lista. É uma lista de fundos imobiliários que estão com muito desconto, sendo negociados abaixo do preço se considerar o valor patrimonial do fundo. Agora dá uma olhada nessa terceira lista. Esses são fundos imobiliários que pagaram bons dividendos, próximo dos mais altos dividendos pagos, a maioria acima de 1% ao mês. No entanto, nessa terceira lista tem uma vantagem adicional, porque eles estão pagando bons dividendos e também estão com desconto. Então, nessa lista você vai ter uma combinação entre o melhor dividendo possível de fundos imobiliários descontados, o que torna essa lista bastante interessante, não é verdade? Importante notar que vários fundos imobiliários das listas anteriores, dos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos e os mais baratos que eu fiz no último vídeo, vários dos fundos imobiliários que estavam naquela lista apareceram nessa lista aqui, nessa nova lista. Apenas 4 fundos imobiliários são novidade, ou fundos imobiliários que não apareceram anteriormente. Apenas 4. É muito fácil entender por que isso acontece, porque na lista anterior eu procurei fundos imobiliários que mais pagaram dividendos. Selecionei eles. Também fiz uma lista procurando aqueles que estavam com mais desconto. Fiz uma lista com esses fundos. Quando eu procuro agora uma lista com fundos imobiliários que têm as duas condições, é muito provável que esses fundos imobiliários, uma mistura deles, apareçam nessa terceira lista. Por isso, vários fundos imobiliários das listas anteriores estão presentes nessa nova lista. No entanto, também existem exceções. Por exemplo, alguns fundos imobiliários que estavam pagando altos dividendos, eles não estão muito baratos. Então acabaram entrando na lista, porque eu quero fundos imobiliários com altos dividendos, mas também que tem um preço legal. E outros fundos imobiliários que estavam com muito desconto também não estavam pagando bons dividendos. Então automaticamente também não entra na lista. Por isso precisei encontrar mais 4 fundos imobiliários novos, que, como eu falei, inclui as duas qualidades na melhor condição possível. Melhor dividendo possível, maior desconto possível. Mais uma vez reforço que nenhuma lista de fundos imobiliários que coloco aqui no canal é, em algum momento, uma recomendação de compra. É um resultado de busca, um resultado de pesquisa. Quando busco por fundos imobiliários de alta liquidez, que não tem nenhum problema financeiro, não estão em recuperação judicial, que reúne essa qualidade de bom pagamento de dividendo e também de bom preço. Então essa lista reúne várias características que eu considero importantes na hora de procurar fundos imobiliários. E o que eu faço depois? Depois que eu monto essa lista, e já sabendo que agora são fundos imobiliários com bons múltiplos interessantes, porque eu filtrei isso, eles têm aspectos interessantes em relação à rentabilidade, preço, liquidez, uma série de fatores, daí eu escolho alguns para comprar. Geralmente eu tenho entre 12, 14 e 16 fundos imobiliários na minha carteira. Eventualmente eu tiro um, coloco outro. Quando que eu tiro um fundo imobiliário? Na maioria das vezes, quando ele se valorizou bastante, já não está muito barato. Ou quando ele já entregou dividendo melhor e agora não está entregando bom dividendo, eu tiro e coloco um outro que está pagando melhor rendimento. Mas essa alternância entre fundos imobiliários pode acontecer de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, até uma vez por ano. Alguns ficam até mais do que um ano na minha carteira. E é claro, é importante dizer, para você que está começando, não precisa ter 14 fundos imobiliários, 16 fundos imobiliários na carteira, nem 10. Eu comecei com 4 fundos imobiliários. Começa aos pouquinhos, vai ter um momento que você vai começar a receber maiores rendimentos e o próprio rendimento vai permitir que você compre novos fundos imobiliários. Então pode começar com um pouquinho, com 2, com 4. Eu recomendo, eu acho interessante que você se esforce para ter pelo menos 10 fundos imobiliários na tua carteira, mesmo numa fase inicial, no primeiro ano, assim, quando você estiver completando pelo menos o primeiro ano, deve ter aí uns 10 fundos imobiliários. Para começar, pode começar com 1, com 2, com 4, mas até o final do primeiro ano tem que ter pelo menos 10 fundos imobiliários, para poder garantir uma boa diversificação, isso é importante. Agora voltando àquilo que eu falei lá no início, se você quiser montar a sua própria lista de fundos imobiliários, como você deveria fazer? Qual é o processo? Como encontrar? Vou te mostrar rapidamente como fazer. A primeira coisa que eu acho que você deve considerar são critérios importantes como rendimento do fundo imobiliário e o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que é a métrica que diz se o fundo imobiliário está caro ou está barato. Não faz sentido você passar horas analisando um fundo imobiliário que não entrega um bom rendimento, não é verdade? Assim como também não faz sentido você passar muito tempo pesquisando por um fundo imobiliário que está muito caro, está acima do preço considerado justo. Então o interessante é de que você inicialmente, para tirar aqueles fundos imobiliários que não são interessantes nesses aspectos, você filtre os fundos imobiliários pela rentabilidade e pelo
preço sobre valor patrimonial. Depois desses dois critérios, a liquidez. Um fundo imobiliário tem que ter uma liquidez razoável. Isso facilita o processo na hora de comprar ou vender um fundo imobiliário e garante que você até em alguns casos compre um fundo imobiliário mais barato por causa da alta liquidez. Bom, então agora nós vamos fazer isso juntos. Dá uma olhada. Bom, então dá uma olhada aqui. Eu estou no site do Investidor 10 e você pode procurar por fundos imobiliários que mais pagaram dividendos. E tem outros critérios também. Os fundos imobiliários de maior valor patrimonial, de maior liquidez, de menor P sobre VP. Então são listas prontas já. Vamos lá, de maiores dividendos. Você vai clicar aqui e vai aparecer uma lista aqui com os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. No entanto, a gente sabe que essa informação isolada não pode ser utilizada como critério. Então eu vou te mostrar agora a busca avançada de fundos imobiliários. Olha, aqui na direita, no site, aparece aqui, ó, ao invés de você procurar por essas listas prontas aqui, ó, com determinados múltiplos, maior dividendo, maior valor patrimonial, maior liquidez. Aqui são listas prontas de um determinado múltiplo, dividendos, valor patrimonial, liquidez, P sobre VP. Mas você pode fazer uma busca avançada, clicando aqui, ó, no menu de fundos imobiliários, busca avançada. E aí entra um ponto interessante, você vai poder escolher aqui os critérios que você considera interessante na hora de escolher um fundo imobiliário e pedir para o site trazer para você fundos imobiliários que estejam enquadrados dentro dessa lista. Por exemplo, você só quer fundos imobiliários que tenham P sobre VP de 0,9, 0,90. Você vai colocar aqui, ó, de 0 a 0,90. Se você apertar aqui para buscar, não vai aparecer nenhum fundo imobiliário com 0,91, por exemplo. Ó, o máximo é 0,90. No entanto, você pode observar aqui, ó, que tem fundos imobiliários que têm o P sobre VP de 0,77, nenhum dividend yield nos últimos 12 meses, isso com certeza ninguém quer. Então não é um fundo imobiliário interessante. Um outro fator também é de que essa lista aqui, essa busca, gerou um resultado de busca de mais de 21 páginas, 22 páginas de fundos imobiliários, porque você pediu a informação baseada apenas no P sobre VP. Então vamos melhorar essa busca. Se você colocar, por exemplo, fundos imobiliários que têm um P sobre VP até 0,80, já apareceu 17 páginas no máximo. Mesmo assim, é um número bem grande. Mas note, só fundos imobiliários de P sobre VP até 0,80. Nesse caso aqui, você está buscando por fundos imobiliários já com pelo menos 20% de desconto. Ó, 0,66, 0,31 de P sobre VP, 0,77. Um fundo imobiliário com P sobre VP de 0,77, ele está com 23% de desconto. Quanto menor o P sobre VP, maior o desconto. Mas, novamente, eu reforço, o P sobre VP não pode e não deve ser o único indicador para você escolher um fundo imobiliário. O ideal é que você reúna alguns critérios para considerar um fundo imobiliário interessante. Então, vamos refinar um pouco mais. Tem que ter P sobre VP de 0,80 no máximo, mas tem que pagar um dividend yield de pelo menos 12%. Que é o que a renda fixa está pagando hoje, depois de descontar o imposto de renda. Vamos lá. Por que está o 12 aqui? Essa rentabilidade é rentabilidade anual, tá? Mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Cálculo: proventos pagos no período de 12 meses dividido pelo preço atual da ação. Então lembre de considerar aqui, para a tua busca, o dividend yield anual, médio. Por isso que a gente vai colocar 12 aqui. Vamos fazer uma nova busca. Opa, 14. Mesmo assim são bastante. 14 páginas de fundos imobiliários que pagam dividend yield de 12 até 12, com P sobre VP de 0,80 no máximo. Agora, note uma coisa importante, interessante, ó. Um P sobre VP de 0,80 ou menor é interessante para a gente, mas um dividend yield de 0 não é interessante. Então vamos mexer nesse filtro. Vamos tirar esse 0 aqui, vamos botar pelo menos, tem que pagar pelo menos, sei lá, 10% de dividend yield. Vamos alterar aqui para até uns 15, entre 10 e 15, vamos buscar. 3 páginas, ó, 3 páginas apenas. Viu como é que já deu uma refinada interessante? Fundos imobiliários que não entregam nenhum dividend yield menor do que 10 e até 15, com P sobre VP máximo de 0,80. Você pode ainda fazer um refinamento melhor ainda. Não, eu quero um dividend yield mínimo de 12 e máximo, o máximo o quanto puder, o melhor possível. Vamos botar aí 25. Vamos pesquisar, ver o que vai dar. 3 páginas também, mas dessa vez agora bem mais selecionados, ó, bastante descontados e todos eles com dividend yield mínimo de 12.
de 12%. E aí você pode diminuir essa lista aqui, ó, para ao invés de 3 páginas, para 2 ou 1, quem sabe. Vamos ver aqui, ó. Colocando aqui de pelo menos 15, 2 páginas, ó. Fundos imobiliários, novamente, uma lista com fundos imobiliários de P sobre VP até 0,80 e que paga dividend yield mínimo de 15, máximo de 25. O máximo para a gente não é ruim, então vamos colocar aqui, sei lá, 35. Nem sei se tem, mas vamos ver. Não vai aparecer, mas tem de 26, ó. Bom, vamos lá. Liquidez diária 0, liquidez é um fator importante. Então vamos ajustar a liquidez. Vamos ajustar aqui para uma liquidez diária de pelo menos 300 mil, entre 300 mil e 2 milhões de reais. Vamos lá. Esse aqui vai sair, ó. Presta atenção. Saíram, na verdade, quase todos, ó. Ficou uma página com apenas 3 fundos imobiliários. São fundos imobiliários que têm um P sobre VP bem pequeno, com bastante desconto, altos dividendos e alta liquidez. Aí o que você pode fazer é, já que você quer um fundo imobiliário com alta liquidez, é mexer aqui, ó. Aceitar um dividend yield de até 12, dividend yield também de máximo de 25 e um P sobre VP de 0,90, 0,95 é aceitável, mas vamos colocar 0,90. Liquidez entre 300 mil e 2 milhões. Opa, 2 páginas. Com alta liquidez, bom dividendo e bom desconto. O patrimônio do fundo não considero que seja o mais relevante, porque tem fundos imobiliários, inclusive, que não têm um grande patrimônio, fundos imobiliários de papel, por exemplo. Então, esse critério aqui de patrimônio, ele faz mais sentido se você estiver investindo em fundos imobiliários físicos, de escritórios, salas comerciais. Não podemos colocar agora, nesse momento, na nossa planilha, na nossa busca, porque pode afetar muito o resultado e de forma errada. Essas 3 métricas aqui são as mais importantes para esse filtro inicial. Liquidez, dividend yield e P sobre VP. E aí você pode continuar aqui manipulando a tua pesquisa para encontrar um grupo de fundos imobiliários interessante. Por exemplo, fundos imobiliários que tenham pelo menos 14% de pagamento de dividend yield acima da renda fixa. Uma página. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos imobiliários. Um fundo imobiliário que paga um dividend yield anual de 25% é um fundo imobiliário muito comprado. Muito provavelmente vai ter um P sobre VP de até 1,10 talvez. Vamos dar uma olhada. Ó, 3 páginas. Aí você pode filtrar mais um pouquinho. 1,10, vamos colocar de até 1. 1 é o desejado. Então vamos colocar até 1. 2 páginas. Então você vai trabalhando nessa busca aqui, refinando, lembrando que a rentabilidade é anual e o P sobre VP é entre 0 e 1. Se você aceitar pagar um pouquinho mais por um fundo imobiliário que entrega alta rentabilidade, aí você coloca 1,10 e pesquisa novamente. Então, ó, tem um fundo imobiliário aqui que está pagando 16,95% ao ano e que tem um P sobre VP de 1,09. Tem um fundo imobiliário também que está pagando 16,86% ao ano com P sobre VP de 1,01. Então, tirar fundos imobiliários acima de 1 nem sempre pode ser tão interessante assim. É importante que você crie aí, você determine uma tolerância de até 1,04, ó, recebe um dividend yield de 16,83, não está ruim. Mas eu sugiro que você faça aqui vários exercícios aqui de teste para você encontrar um grupo de fundos imobiliários interessantes. Por exemplo, novamente você pode fazer aqui, ó, uma alteração para pelo menos 16% de dividend yield no ano. Aí você aceita um P sobre VP de até 1,10. Vamos ver? Ó, 2 páginas. A liquidez eu acho interessante que você deixe nesse valor aqui, ó, entre 300 mil e 2 milhões. Então são várias buscas que você pode fazer aqui, ajustando esse filtro aqui para várias possibilidades diferentes, tá? E encontrar sempre uma lista de fundos imobiliários interessantes, considerando dividend yield e o P sobre VP. Uma vez que você já setou aqui, ó, que a liquidez tem que ser mínima de 300 mil e 2 milhões, você pode colocar aqui também, por exemplo, a ORC 2 milhões de reais. Vou buscar novamente. A gente mexeu aqui no P sobre VP, vamos botar o P sobre VP de 1,10. Vamos botar um dividend yield de 15 até 22 e buscar fundos imobiliários com liquidez acima de 2 milhões. Uma página. Bom, são vários experimentos que você pode fazer aqui mudando esses múltiplos. O que eu posso falar para você é de que uma liquidez entre 300 mil e 2 milhões é uma boa liquidez. Então pode ser sim utilizado como critério. Uma liquidez de 2 milhões, maior do que 2 milhões, também é uma boa liquidez.
Só que não é fácil de encontrar muitos fundos imobiliários com liquidez tão alta assim. Então, se você colocar entre 300 mil e 2 milhões, com certeza você vai encontrar fundos imobiliários com alta liquidez, e aí os outros critérios você determina aqui o que você acha interessante para você. Viu só como é que, sabendo o que procurar, em menos do que 5 minutos você monta uma lista com vários fundos imobiliários interessantes, com múltiplos interessantes, alta liquidez, bons dividendos e com desconto. Minha sugestão é de que depois que você chegue nessa lista, faça alguns ajustes para poder melhorar ainda a lista. Refinando a tua busca, você vai otimizar os fundos imobiliários. Se, por exemplo, você colocou lá no teu filtro para buscar fundos imobiliários com P sobre VP de 0,90 até 1 e apareceu 3, 4 páginas, de repente vale a pena você colocar um P sobre VP de 0,75, 0,60, 0,50 até 1, que aí você vai encontrar fundos imobiliários ainda mais baratos. Você pode colocar, por exemplo, de 0,50 a 0,90. É só uma sugestão, você vai brincando aí com o filtro. A mesma coisa você faz com dividend yield. Se você colocou para buscar fundos imobiliários com dividend yield até 14%, por exemplo, ajusta aí para 12 a 20, 12 a 18. Você vai otimizar a busca, vai aumentar a chance de encontrar fundos imobiliários com maior dividend yield e ainda pode ser que você deixe ela mais enxuta, porque não é todo fundo imobiliário que entrega alta rentabilidade. Então, ao invés de ter 2, 3 páginas de resultado de busca, pode ser que você caia para uma página ou 2. E lembrando, dessa vez com um filtro otimizado, com múltiplos ainda mais interessantes. E aí, depois disso tudo, depois de você encontrar a tua lista com múltiplos interessantes, eu sugiro que você vá no site do fundo imobiliário, faça uma busca um pouquinho mais aprofundada, lá visite o fundo imobiliário que você quer comprar, veja os ativos, a vacância, onde estão localizados os imóveis, se tem vários imóveis espalhados no país todo. Isso pode ser conclusivo para você escolher um fundo imobiliário em detrimento de outro. Além disso, tendo detalhes de um fundo imobiliário vai permitir que você invista com mais segurança, mais confiança e, inclusive, tenha até um resultado mais interessante. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a você encontrar os seus próprios fundos imobiliários com mais agilidade, mais rapidez e muita facilidade. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, assim eu vou continuar trazendo novas dicas para você. Não esqueça de se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo. Marca o sininho também, porque aqui eu coloco vídeo todo mês sobre os melhores fundos imobiliários para comprar. Uma lista que eu fiz, uma busca que eu fiz, não é uma recomendação, mas pode ser uma referência para você. Quem sabe você faz a tua lista e compara com a minha. O fato é que eu mostro todo mês aqui vários fundos imobiliários interessantes para comprar, que inclusive eu compro para minha carteira pessoal, para minha aposentadoria. Então, se você não quiser perder esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, não esqueça de marcar o sininho. Eu recomendo bastante que você pratique, vá lá, faça o filtro, procure sobre P sobre VP, faça ali um filtro. Eu recomendo bastante que você faça esse exercício, porque você vai aprender sobre fundos imobiliários, vai praticar o filtro ali para encontrar bons fundos imobiliários considerando desconto, dividend yield, liquidez. Vai ajudar no teu entendimento de como funciona o mercado de fundos imobiliários, você só tem a ganhar. E eu tenho certeza que pode ser até divertido para você encontrar o teu próprio fundo imobiliário. Sabendo o que encontrar, quais os múltiplos são interessantes, não tem como errar. Aguarde o próximo vídeo que a gente vai falar aqui sobre ações de empresas brasileiras. Quais ações estão interessantes para comprar? Agora que a Selic está caindo, já começou a cair, será que algumas ações têm maior chance de se valorizar? Não perca o próximo vídeo, hein? Um grande abraço para você, tudo de bom. E até o próximo vídeo.